Eleições 2018. A ITV entrevista esta noite candidatos aos legislativos estadual e federal eleitos representando a cidade de Itu. Damos início com Mônica, da bancada ativista, eleita pelo PSOL para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com 149.844 votos. Muito boa noite, Mônica. Obrigado pelo retorno. Parabéns pela expressiva votação. A imprensa da cidade aqui de Itu tratou a sua eleição como uma surpresa. Esse é o mesmo sentimento que a senhora tinha na época? Não. A nossa campanha ela está sendo pensada há muito tempo e ela foi estruturada para acessar um lugar bastante deficiente quando a gente fala de elaboração de política pública e de candidatura. Quando a gente fala que o mote da nossa campanha era devolver o amor pela política de volta, a gente está falando de voltar a fazer política pela política, pensar na fiscalização ou na elaboração de projetos políticos macro, que é muito deficiente no estado de São Paulo. A gente tem elegido sistematicamente deputados estaduais que não fiscalizam e não produzem legislação. Eles ficam lá despachando para o seu próprio município uma vez por ano, conseguindo uma pequena emenda parlamentar para asfaltar ou para conseguir construir uma ponte. Quando a gente vem com um discurso falando que a gente quer devolver a política para o lugar dela, para o debate amplo de distribuição de orçamento, de construção de igualdade social e de aparelhos públicos pelo Estado, a gente já sabia que a gente ia acertar um grande público que estava esperando o renascimento da política. Agora, contando com a senhora, representa um grupo de 9 pessoas. Como que foi a criação, a escolha dessas pessoas? A bancada ativista ela é uma movimentação, ela é um movimento para além de uma candidatura. Ela nasceu em 2016, formada por outros comunicadores como eu, sou jornalista por formação, porque a gente sabia que era muito difícil as pessoas que estão pensando políticas públicas de verdade, que fazem o ativismo de rua, por exemplo, a Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa ela foi criada por uma movimentação. A transparência também por uma movimentação de pessoas cidadãs, de pesquisadores, de cientistas, propondo avanços na legislação que os próprios políticos não pensavam. Isso acontece porque a gente entende que tem uma distância entre os representantes e as pessoas. E as pessoas sabem disso, tanto que elas estão tão desgostosas com o político, porque os políticos não estão falando sobre a vida delas. Então a gente ficou pensando sobre o ponto de vista de comunicação, como é que a gente elege essas pessoas que estão fazendo política na prática? Como é que a gente dá a caneta para as pessoas que estão fazendo transformações tão bacanas na vida dela? Então em 2016 a gente fez 8 candidaturas independentes, muitas delas com sucesso. Sêmia Bonfim, vereadora lá de São Paulo, se elegeu pela bancada ativista. E a gente passou imediatamente a pensar em 2018, como é que a gente ia costurar as candidaturas para deputado estadual. 12 ativistas se juntaram, dentre eles eu mesma queria refazer a minha candidatura, e a gente ia fazer 12 candidaturas independentes, mas como a gente começou a pensar sobre isso muito antes, as pessoas foram convivendo, criando afetos, e a gente foi vendo que qualquer um de nós que ganhasse ia levar os outros para dentro do gabinete, porque todas as outras políticas e áreas de atuação eram importantes e não estavam na LESP. Não estavam nos candidatos apresentados e nos últimos eleitos. E aí a gente pensou assim, por que a gente não fala isso para as pessoas? Que se qualquer um de nós ganharmos, os outros estarão lá assinando junto, produzindo política pública junto. E aí a gente também chegou à conclusão que se a gente juntasse as nossas redes todos os nossos grupos de ativismo, aumentava ainda mais a chance da gente conseguir uma cadeira. Porque sozinhos talvez a gente não tivesse tanto braço. A gente resolveu fazer uma candidatura coletiva em novembro do ano passado. Dos 12, 9 permaneceram, os outros decidiram por fazer candidaturas convencionais, independentes, e a gente desde então vem discutindo quais seriam as prioridades, como é que a gente ia formular juntos. E esse processo que começa ano passado resultou em muitas coisas interessantes. Por exemplo, eu que sou uma militante da água, por ser daqui de Itu, e depois da crise de Itu ter começado a me organizar com os coletivos estaduais pela água, mudei bastante o meu ponto de vista sobre saneamento básico, conversando com a Cláudia, que é uma ativista da permacultura e que conhece outras tecnologias baratas, naturais, para tratamento de esgoto, principalmente para as áreas urbanas, mas também quilombolas, indígenas dentro do território urbano, para a gente não cortar territórios de preservação ambiental, por exemplo, com cano.
com o esgotamento. Então, a minha política também, enquanto feminista, mudou um pouco quando eu conheci o Fernando Ferrari, que é um militante da segurança. O Fernando me fez ler a Lei Maria da Penha de forma mais profunda e chegar à conclusão que os aparelhos que a gente tem que defender para o Estado de São Paulo são aparelhos de assistência social e não só a Delegacia da Mulher, que a Delegacia da Mulher não resolve o problema da mulher vítima de violência, porque ela precisa ser imediatamente retirada do seu ambiente de violência, como prevê já a Lei Maria da Penha. Então, esse processo foi muito poderoso, foi incrível e foi vitorioso, se provou necessário nas ruas, muito por a gente falar da política macro, da gente falar de formulações políticas profundamente, mas também por despessoalizar. Todo mundo entendeu que eu não sou a deputada, o coletivo é o deputado. Eu sou porta-voz, eu sou caneta de um coletivo que tem outras 8 pessoas formulando sobre áreas diferentes. E as pessoas também estão muito ansiosas para parar de eleger gurus, messias, pessoas que dentro da sua pouca realidade, da sua pouca vivência cultural, porque ninguém é completo, tem as soluções prontas para as pessoas. Porque as soluções prontas, elas não são complexas como são as nossas realidades. Agora, os outros 8 integrantes, como que vai funcionar? Eles são voluntários? Haverá uma divisão da remuneração? Como que vai funcionar essa parte? Tá. Eles serão registrados como assessores parlamentares. Um deputado estadual pode ter até 32 assessores parlamentares. Desses deputados estaduais que você já conhecem daqui de Itu, você não sabe quem são essas figuras e o que elas estão fazendo. A nossa novidade é que você vai conhecer o gabinete todo e você sabe por que aquelas pessoas estão trabalhando no gabinete. Eles terão salários, obviamente, diferente do meu. Vai cair na minha conta um valor que eu considero um privilégio. A gente não falava sobre isso durante a campanha porque é demagógico, porque é constrangedor. E a gente também não pode combater de fora da casa o valor desse salário, de dentro da casa a gente pode. Então eu devo abrir mão de parte do meu salário para igualar ao salário dos meus outros companheiros, que serão co-deputados e formularão políticas públicas tanto quanto eu. A gente deve doar parte do meu salário para as instituições que a gente acredita, com quem a gente se organiza, pelas quais a gente passou mês a mês para instituições diferentes. Mas, para além disso, eu só desço para o parlamento. Voto, proponho, verbalizo coisas anteriormente discutidas com o meu gabinete. Então, eu sou porta-voz do coletivo deputado. Eu não sou deputada sozinha. A partir de 2019 começa o mandato da bancada. Quais vão ser os direcionamentos para esse primeiro ano? O que vocês pensam? Primeiro a gente precisa entender o que vai dar do resultado desse segundo turno. A gente está muito ansioso, né? Porque a gente acha que os candidatos eles têm perfis um pouco diferentes e um deles deve demandar muito trabalho de contingenciamento da gente, de contingenciamento de fiscalização, né? Que a gente tem pouco deputado, a gente tem pouca cultura de fiscalização na Alesp. Os deputados eles deixaram nos últimos 20 anos os governadores serem reis, ficarem completamente à vontade para governarem sozinhos, sem nenhum acompanhamento popular. E a gente quer mudar essa cultura dentro da Alesp. Vereador, ele serve para fiscalizar e a gente vai fazer isso. Como nós somos de 9 frentes diferentes, cada um especialista de matemática, e a gente entendendo que há uma cultura na Câmara de deputados de São Paulo que não deixa você propor tudo de uma vez, aprovar tudo de uma vez, a gente está fazendo um calendário anual. Nesse primeiro ano, a gente quer legislar sobre saneamento básico, não só porque eu sou uma ativista da água, mas por entender que é o tema mais urgente no estado de São Paulo nesse momento. A poluição dos rios chegou a um ponto que a gente tem dificuldade de abastecimento em 100 cidades e chegando na capital. Se a gente tiver um colapso parecido com o que a gente tem em Itu, na capital, a gente vai ter a paralisação da maioria das nossas atividades industriais, por exemplo. Isso não pode acontecer. E a gente não vai conquistar isso com um plano de despoluição, de ficar retirando garrafa PET do rio. A gente só vai conquistar isso quando a gente obrigar as companhias de saneamento básico a tratarem esgoto. A gente não pode permitir que as companhias de saneamento básico continuem jogando fezes nos rios. Então a gente quer uma legislação quanto a isso agora no primeiro ano e já vai ser uma mudança bastante radical para as políticas do estado de São Paulo. Depois a gente quer uma CPI da escola pública também no primeiro ano, porque é o maior orçamento do estado e a gente precisa entender o que está acontecendo com esse orçamento que não chega na ponta, porque a gente sabe que nas pontas as escolas estão bastante sucateadas. A abertura de uma CPI, ela demanda bastante trabalho, né? Já tem pensado como enfrentar? Muito provavelmente vai ter muita oposição a essa frente de vocês, né?
Talvez sim, talvez não. A Assembleia Legislativa renovou bastante, né? Renovou quase 50%, e a gente não sabe como devem se comportar esses novatos, quais serão as linhas de atuação desses novatos. Eu espero que com ampla participação popular, com as pessoas pressionando, e a gente quer muito que a gente seja a chave que vai abrir a porta da Assembleia Legislativa para as pessoas, para os movimentos, para as ONGs, enfim, para todos e todos os lutadores, a partir da pressão da opinião pública, a gente consiga conquistar essa CPI. Não acho que uma CPI da escola pública seja uma grande dificuldade, porque é quase ponto de consenso entre todos nós, que a escola pública é prioridade, claro que alguns setores defendem a privatização, mas até mesmo para privatizar eles vão ter que entender se há recurso, se está sendo bem investido, se dá ou se não dá, se vai ser melhor manter como tal, se é melhor criar vouchers. Então, até mesmo para propor qualquer coisa, quase todos eles têm proposta para a educação, para propor qualquer coisa, a gente tem que entender como é que está, porque o orçamento da educação é quase uma caixa preta. Ninguém consegue entender nesse emaranhado de OS, de prestadores de serviços, ao certo quais são os custos reais de manter todas as escolas públicas. Então, acho que vai ser relativamente fácil aprovar uma CPI assim, até porque pensa você como cidadão ou como jornalista, como é que você vai receber um parlamentar ter votado contra a gente analisar profundamente o orçamento da educação? Qual justificativa teria esses deputados para dizer, não quero ver, não me importo com isso, deixa para lá? Não faz sentido. Então, acho que essa é uma pauta quase de consenso e a gente está muito esperançoso que vai dar para fazer sim. A gente caminha agora para o segundo turno no governo do estado de São Paulo e também na presidência. Os senhores trabalham com as duas possibilidades, tanto do governo federal quanto do governo estadual? A gente tem trabalhado, não de forma a fazer campanha para o outro lado ou demonstrar apoio incondicional ao outro lado, porque nenhum cenário era o cenário que a gente queria. Os nossos candidatos não estão no segundo turno em ambos, no governo do estado de São Paulo e para a presidência. Os nossos candidatos não estão. Então, a gente está trabalhando com orientação de voto crítico no Márcio França e no Haddad, porque os opositores a eles representam muito ao contrário do que a gente acredita como formulação de política pública, que é com ampla participação popular, com a fortalecimento das instituições de fiscalização dos governos, de uma política mais fraterna, de solidária, de fortalecimento dos aparelhos públicos, saúde pública, do SUS, da escola. Então, a gente tem trabalhado com o pedido de não voto no Bolsonaro e no Dória, porque eles representam completamente diferente, o oposto do que a gente acredita. A gente acredita que com Dória eleito, somado à bancada majoritária do PSL, a gente vai ter um aceleramento do desmonte dos serviços públicos, porque a proposta de ambos, da bancada do PSL e do Dória. Então, a gente está falando, por exemplo, de acelerar o desmanche do SUS e entregar para empresas terceirizadas, como ele tentou fazer na Prefeitura de São Paulo e fechou uma série de AMAs. A gente está falando de parcerias públicos-privadas para os aparelhos públicos, como praças, parques e etc. Então, a gente imagina que com uma configuração com Dória, a gente vai ter um trabalho gigantesco de contingenciar para segurar os serviços públicos tão essenciais. Mas eu já estou acostumada, já encontrei com o Dória outras vezes. Ele foi prefeito de São Paulo quando eu era assessora parlamentar de vereadora. E por ser militante das pautas de meio ambiente, alimentação, água, que eu entendi qual era o absurdo da proposta da Farinata, e foi a partir de entender o quanto era absurdo que a gente entendeu que ela servia, por exemplo, para financiar o descarte de lixo de empresas amigas, porque os empresários, eles pagam para descartar o lixo, e a Prefeitura de São Paulo ia comprar esse lixo. Então, a gente está trabalhando com a recomendação de não voto nessas duas figuras, mas a gente está preparado para, de novo, fazer um trabalho de enfrentamento e de fiscalização, como pouco se vê na política do Estado de São Paulo, porque os deputados, eles servem para isso. Eles servem para fiscalizar, eles servem para ajudar o executivo a ver a realidade que ele não enxerga, serve para levar outros debates para ele, para garantir que todas e todos sejam contemplados pelas formulações de políticas públicas. A senhora pode aproveitar agora essa oportunidade para falar diretamente com o nosso público, de repente agradecer a votação, como a senhora desejar.
Eu quero agradecer muito, muito a votação, não só de Itu, mas a gente pontuou em quase todas as cidades do estado de São Paulo, com uma presença muito marcante dos interiores, que vem demonstrando também que querem fazer política pública na terceira pessoa e não mais por mim, na primeira pessoa. Foi incrível o resultado da bancada, mas agora a gente precisa da força de todos e todas para realizar um grande mandato, um mandato com muita potência, e nós 9 temos muita bagagem, muita carga política na nossa história, mas nada como a sua bagagem, nada como a sua opinião, e pelo direito de falar também, que eu quero chamar a atenção pelo momento político que a gente está vivendo. Eu acho que a gente tem todos os motivos do mundo de estar irritados. A gente tem mesmo que estar bravo. É muito grande o que está acontecendo. Foram grandes escândalos de corrupção. Os políticos fazem política na primeira pessoa, fazem só por eles e por os amigos dele, e pra gente a gente tem pouca formulação, mas a gente não pode se automuniciar e atirar contra nós mesmos. Só nós, juntos, organizados, a fim de participar da política, pegando a política de volta com as nossas mãos, é que a gente vai conseguir superar esse momento. Então eu quero pedir também para as pessoas pensarem em fazer política com o coração. O outro não é o inimigo. Sua tia não é sua inimiga, seu sobrinho não é seu inimigo. Nós não somos inimigos. A gente precisa aprender a dialogar novamente com solidariedade, colocar solidariedade na política para superar esse momento de violência generalizada do debate político-eleitoral. Na sequência, a gente conversa com o deputado reeleito ao Legislativo Federal, Herculano Passos, do MDB.